Avisa quando você quer que eu compartilhe a tela. Tá bom. Se quiser já compartilhar, a gente já vai Então, falando aí. Maravilha, eu comecei a gravar. Então, vamos lá. Renan Rupiri, seja muito bem-vindo. 6 anos nos Estados Unidos aí com experiência em vendas de carros novos, usados e transporte também de veículos. Ele trabalhou na Hyundai e na Nissan em Orlando. E hoje ele veio aqui com a gente compartilhar os 8 técnicas aí de sucesso do lead ao fechamento. Seja muito bem-vindo, Renan, e nosso muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Né? A ideia mesmo é até pedido do Nilson, e a gente compartilhar basicamente trocar experiência, né? Compartilhar um pouco do processo. Eu trabalhei quase 2 anos na Nissan e na Hyundai, né? Nas lojas da marca, então deu para pegar bastante experiência, e foi um pouco pré-pandemia e depois durante a pandemia, então foi bem, algumas coisas se intensificaram na parte online, então acho que é trazer para vocês aí alguma experiência que é para a gente trocar informação também. Maravilha, vamos lá, pode começar Então, com essa sua beleza, eu vou seguir apresentação. aqui, então vamos seguir aqui Tá com bom. o Nilson. A ideia, até quando a gente fez de uma primeira vez, né, esse tipo de apresentação, era meio que dividir um pouco passo a passo, era como a gente, como eu fui ensinado nas duas marcas, né, o passo a passo de vendas, e aí a gente bateu um pouquinho o papo ponto a ponto, aí, desde prospecção até, obviamente, o follow-up já da venda, né? Pode seguir aí, Nilson. Na parte de prospecção de clientes, eu acho que assim, o que é bem importante era, obviamente, CRM, né? Existia tanto ambas as marcas, assim, inclusive os usados também de compra bastante de leads. Isso é muito forte lá nos Estados Unidos. Eu falo lá porque eu estou até passando essa semana aqui com a família no Brasil, mas a parte do CRM é muito importante. Eu trabalhei muito tempo também em vendas de internet, aí eu vou trazer um pouquinho para vocês também como que era essa parte da venda interna. Aí o próximo slide aí, Nilson, a parte de redes sociais, não era muito trabalhado, mas eu tinha facilidade, né? E eu sempre trabalho muito bem as minhas redes. E isso era algo que era incentivado, mas não tinha muito apoio, né? Pelas próprias marcas, mas a gente via muito, principalmente por comunidade brasileira, os hispanos, lá em Orlando, vinha muita gente por causa de mídias, né? E eu lembro, assim, crescia em torno de uns 10 até 20% a minha venda mensal. Aí eu estou falando em lojas que vendiam aí, até para vocês terem uma ideia, por volta de uns 200 carros novos, e 30% desse número em carros usados. E eu ficava ali numa venda, eu lembro, mais ou menos em torno de 20 carros mês, mas ali de 10 a 20% eram clientes que vinham diretamente da minha rede, assim, que era super importante, né? E o outro pode passar, Nilson, mas é que não tem esse vídeo, né, disponível, mas era cliente de pós-venda. Isso é algo que é muito forte lá. A gente trabalhava muito forte, eram os clientes que estavam vindo para serviço. A gente até tinha uma rotatividade onde nós ficávamos, dependendo do dia ou dependendo da hora, tinha uma rotação na entrada de serviço, porque tinha o fluxo de vendas era muito grande. O nosso maior vendedor até da segunda loja que eu trabalhei, da Nissan, ele só trabalhava dentro da linha de serviço. Ele nem entrava no showroom mais de venda. Tá? E era um vendedor que vendia, por exemplo, 60 carros no mês. E isso é algo que eu sei que não são todos que trabalham, mas essa parte, até quando vocês estiverem na pergunta, aí a gente pode detalhar mais. A gente ficava na linha, a gente recebia o cliente antes do consultor de serviço. Geralmente era a gente que fazia a primeira conversa para já entender se tinha alguma oportunidade ali da venda. Então,
a gente trabalhava muito bem esses 3 pontos, né? CRM muito forte, é óbvio, a passagem é importante, tinha as mídias de marca, tudo, mas CRM muito forte, os vendedores que gostavam trabalhavam muito internet com rede social, e para nós o pós-venda era impressionante, assim, isso a maioria das lojas faz, assim, quem não faz perde muita coisa. Deixa eu só acompanhando você aí também, né? Aí o poder do primeiro contato. Então a gente eu trabalhei um tempo no piso e depois eu migrei para a parte de internet, até porque era muito um perfil, então eu fazia o primeiro atendimento no CRM, mas em ambas as lojas a gente fazia o processo inteiro. Então, desde a ligação ou desde o lead quando chegava, eu fazia o atendimento até a entrega do carro. Então a gente percebia, até como eu migrei muito de piso para a parte da internet, a grande diferença entre os dois clientes, né? Geralmente o cliente que aparecia direto no showroom, ele não tinha muita informação do que ele estava procurando, estava querendo. Agora o cliente de internet era impressionante, assim, era praticamente 100% deles, eles já sabiam mais do que o carro, mais do carro do que você saberia sobre o carro, eles já tinham feito toda a pesquisa, então o tratamento era muito diferente, assim, a gente acabou, eu estou no próximo até o slide, Nilson, que é falando dessa diferença, assim, era um cliente que já sabia preço, já sabia o que ele queria, então a gente tinha treinamentos até semanais para conseguir lidar, né, lidar com esse cliente, porque ele quer toda a informação já de primeira, como a gente fala, né, upfront. Tinha algumas métricas, por exemplo, 84 dos clientes que vinham pela internet, basicamente acabavam não comprando o carro que eles estavam procurando. Então isso era muito interessante, assim, geralmente às vezes nem tinha aquele carro, e ele acabava migrando efetivamente para outros carros que a gente tinha, tanto novo quanto seminovo. A gente conseguia trabalhar muito essa expectativa da loja em migrar alguém de novo, passar ele para seminovo, se ele não tivesse uma aprovação de crédito. Então, é muito importante, isso é algo que eu aprendi, né? Cliente de internet, você não pode... Ele sabe do que ele sabe, ele tem as especificações, ele tem preço, ele é um cliente que você tem que trabalhar ele diferente do que um cliente que caiu direto ali no showroom, né? Pode passar aí, Nilson. Aqui é só basicamente, né, um fluxo, né, um processo de venda, mas a gente às vezes tinha que fazer muitas adaptações na internet, porque principalmente quando eu fazia a venda, foi bem na época que a pandemia começou, então a gente teve que fazer toda uma migração do processo, e basicamente muitas das vendas começaram a acontecer quase que 100% do processo online, e basicamente a gente fazia só a parte da entrega, óbvio, né, ali, ou muitas vezes até começou aquela ideia da entrega em domicílio, né, mas muda muito quando você avalia, sempre tem que pensar muito a diferença entre um cliente de showroom de novo e um cliente da internet que ele vai fazer de tudo, geralmente, para ele passar todos os pontos, o processo de venda fora da loja, né? Então, a gente fazia também treinamentos específicos contra essa parte, né? Pode passar, Nilson. Um ponto que era muito importante, e a gente treinava toda semana, era se a gente estava preparado, se a gente conhecia os produtos, aí falando muito mais na parte de usados, né? Porque, óbvio, novo, a gente tinha os treinamentos da marca, os carros não mudavam muito, mas usado era muito importante, a margem maior, né? Então a loja também gostava de trabalhar ambas as marcas, assim, é algo muito forte. A gente tinha que conhecer o estoque. Então, todos os dias, quando eu chegava na loja, antes de entrar na loja, isso eu aprendi, né, pelo treinamento, por costume, meio que tocava nos carros, passava
para ver o que estava disponível ali. Praticamente a gente rodava o lote inteiro, sempre para, na hora que eu sentasse ali no computador, eu vou atender, obviamente, um primeiro lead, ele quer saber do carro X, eu toquei naquele carro, eu sei quais são os problemas que aquele carro eventualmente devam ter, e muitas vezes tinham muitos, né, tava faltando peça, ou tava faltando alguma coisa que é usado, é sempre uma caixinha de surpresa, e a gente fazia muito isso de saber o estoque antes do dia ali, antes de entrar, e os gerentes faziam uma vez por semana um walk-around, né? Pegavam algum modelo, às vezes mais com os novos, mas pegavam algum modelo e faziam uma apresentação, que era isso eu achava assim sensacional para principalmente você ver quem tinha muito mais técnica de venda. E eles faziam muitas vezes a gente fazer entre nós ali vendedores, só para a gente fazer um treinamento efetivamente de como fazer uma demonstração do veículo, quais são os pontos que a gente deveria, né, bater na parte quando você está apresentando. Isso ajudava demais quando chegava o lead. A informação, eu sabia qual era o carro que ele estava falando. Pode passar aí, Nilson. Aí acho que é só... você já tirou os recapitulandos, né? Você tinha falado para mim, né? Tá... pode passar 2 slides, que aí é como a gente tratava muitos leads em ambas as lojas, né? Existia uma técnica que eles chamavam de TMEV, que era basicamente todos os leads a gente tratava, não necessariamente nessa ordem, mas geralmente preferiam, era telefone, mensagem de texto, e-mail, e a gente fazia muito vídeo. O vídeo ajudava muito a gente na hora de conversão. Então, a gente tinha muitas métricas, por exemplo, 5 minutos, o lead não podia ficar sentado sem ele ser atendido, né? Então, na hora que caísse um lead, ele já era meio que distribuído pelo número ali de vendedores que estavam disponíveis, e a gente tinha 5 minutos para fazer o contato. Se não tivesse 5 minutos, o gerente vinha na sala, e se a gente não tivesse contato, aí mandaria mensagem de texto, manda e-mail, e já sai para fazer um vídeo do carro, né, porque já vinha efetivamente os dados que ele queriam, a gente já fazia e a gente mandava, e a gente percebia, assim, principalmente o vídeo trazia demais, assim, demais o retorno do cliente, né? Então, a gente tinha, são 3 vezes ao dia, na primeira vez que o lead chega, são 3 vezes contados. Então, a gente faz um TMEV logo quando o lead aparece, se não tem resultado, a gente faz mais uma vez e depois faz uma terceira vez no dia, isso durante pelo menos 3 dias, tá? Isso para aumentar a nossa chance de conseguir um primeiro contato com esse lead. Então, era obrigatório, servia muito, depois dos treinamentos eu comecei a perceber que servia bastante isso mesmo, tá? É óbvio, às vezes se torna um processo meio cansativo e moroso, mas quando você meio que entra no fluxo, né, você começa a ver o resultado, porque aí você consegue qualificar muito bem os seus leads. Pode passar aí, Nilson. O próximo. Atrelado a isso, né, que a gente tinha esse processo, como eu falei para vocês, os treinamentos semanais, isso continua firme e forte. Script muito importante, por mais que pareça, eu era muito avesso à questão do script, mas depois quando eu aprendi e comecei a operar com scripts, você vê que melhora muito, questão de consistência, né, você não cair nas pegadinhas. Pode passar um slide, Nilson? A gente aprendia uma coisa que todo mundo fala de vendedor, assim, a gente não mentia, mas a gente era vago o máximo possível, né? Então, você não precisa efetivamente mentir para um cliente, você basicamente não precisa esclarecer todos os detalhes. A gente não fazia venda, nenhuma loja, isso é questão de internet, a meta é você não vende pelo telefone, jamais. A meta é você fazer um apontamento, fazer uma visita.
Então, a gente tinha script, toda essa preparação do carro, obviamente sabia responder, e a meta era trazer pelo menos um apontamento por dia, né? Então, a gente tinha que pelo menos trazer um agendamento de uma visita de algum cliente por dia. Como eu falei, eventualmente com a pandemia, isso muitos não queriam, né? Então, a gente também teve que se adaptar a isso, mas ainda existe grande dificuldade na questão dos Estados Unidos, é muito pela questão como o financiamento acontece meio que na hora, né? Então, você vende um carro, entrega geralmente um carro num processo de 4 a 6 horas, tudo tem que meio que acontecer ali na hora. Então, o cliente não estando na loja, fica meio difícil. E a gente usava isso como uns argumentos para trazer o cliente ali na loja, né? A questão de avaliação do usado. Pode passar, Nilson. Tinha essa sigla, né? Que o que seria o que tem para mim nisso, né? O que a gente gerar essa expectativa no cliente para que ele venha na loja, o que ele vai ganhar com isso? Uma avaliação melhor no carro dele, tá? Geralmente esse era o ponto crucial, porque a gente nunca é orientado, né? E eu acho que jamais o vendedor tem que refutar muita coisa no telefone, principalmente, por exemplo, no sentido, quando traz um usado, que esse era o ponto-chave que a gente trazia o cliente para a loja, né? Mas eu tinha o script, por exemplo, qual que é o preço que você já pesquisou? Geralmente ele já sabe, ele já fez, ele já sabe o preço ali esperado do carro. Ele vinha com preço, na hora a gente falava, não, ok, quando que a gente pode confirmar esse valor com você aqui na loja? E era batata, assim, geralmente o apontamento acabava acontecendo quando você puxava o tema do usado, sem confrontar o valor, né? Mas a gente trazendo no sentido de que um especialista faria essa avaliação. E de novo, era não fazer venda e fazer efetivamente só a marcação do apontamento da agenda, né? Lá nos Estados Unidos, o SMS é muito importante. Eu acho que no Brasil, óbvio que é mais pelo WhatsApp, mas ajudava muito. O próprio sistema do CRM permitia que a gente fizesse conversa com o pessoal pelo próprio CRM. Então, a gente mantendo aquela questão de ligação, e-mail, mensagem de texto, vídeo, e na hora da ligação você tá bem preparado ali, conhecendo o estoque, assim, acho que é óbvio, tendo um script legal, as vendas da internet hoje estão muito mais fortes, mas quando a gente pegou na época ali do início da pandemia, estourou, né? Então, quem já estava mais preparado acabou absorvendo mais essa facilidade, né? Pode passar, Nilson. Aí eu falar o que falar no telefone, né? E as mensagens e tentar o contato pessoal, isso é o que a gente sempre fez lá. E-mail marketing entrava muito, né, nessa técnica como eu falei para vocês, desde o primeiro dia até o terceiro dia, e depois a gente mantinha aí classificando aquela coisa padrão que todo mundo faz, classificando um lead quente, o médio e frio, né? Mas e-mail marketing acontecia, e acho que o ponto principal, como eu já comentei com vocês, era o apontamento. Esse era o nosso trabalho. Aí eu trouxe um pouquinho mais de como eu trabalho no showroom, mas aqui, né, nessa primeira parte não é venda, é basicamente apontamento, trazer o cliente para a loja. Pode passar, Wilson. Aí tinha um vídeo demonstrativo, mas o vídeo não tá pegando, né? Dois bloqueios, assim, vamos dizer, que a gente tinha muito no telefone ou na internet, né? Era, como eu conversei com vocês, é o preço. Então, a gente jamais discutia preço. Também não abaixava preço por telefone, porque, basicamente, se o cliente ligou para nós, ambas as lojas que eu trabalhei, eles trabalhavam muito forte a questão de Google, então o nosso preço já era o melhor posicionado ali, provavelmente na primeira página, né?
Então a gente não discutia preço. Geralmente a gente era bem duro de falar, olha, se você está me ligando, você sabe que eu já tenho o melhor preço. Então não tem muita conversa. Aí o segundo ponto, Nilson, pode passar, era muito usado. Era aqui que a gente conseguia ter margem para tranquilamente trazer o cliente para a loja, né? Porque ele já vinha com o número de internet. Ah, meu carro vale tanto, meu carro vale isso. Obviamente não tem problema nenhum quando a gente pode trazer o senhor aqui para só avaliar, né? Você tem que entender que a gente precisa aí de uma avaliação técnica e era batata. A gente usava meio que esses dois pontos que no começo até assustava. Eu lembro quando eu comecei a vender, batia muito, era preço e meu usado vale tanto, né? E depois com o treinamento, com o script, isso ficou muito fácil de a gente contornar, né? Pode passar, Nilson. Aí chega a parte da recepção. Então, como eu falei, eu tive até a sorte de trabalhar, né, nesses grupos que eles permitiam que a gente fizesse a venda do início ao fim. Então, não tinha separação do pessoal de piso com o pessoal de internet. Então, aí a gente fazia a parte da recepção e eles chamam de rapport, né? Não seria nem um report, mas é o rapport, que é construir um relacionamento ali com o cliente. Porque basicamente o cliente estava comprando de mim, né? Então, se ele gostasse de mim e gostasse do carro, já era meio caminho andado. Nas duas lojas, nos dois grupos, isso também é um pouco usado, também tem essa característica nas lojas maiores. A gente não fazia. Eu tenho que fazer o cliente só se apaixonar pelo carro, basicamente é a apresentação do carro, responder todas as dúvidas. Aí chegava o momento de levar para o balcão todas as informações. Então, as grandes perguntas que isso é geral, assim, todo gerente, né, que está sentado ali no balcão, ele vai perguntar para mim: fez o test drive no carro? O cliente gostou de você? Era uma coisa assim, no começo eu ficava meio assim, não, mas eram perguntas, todos os gerentes faziam essa pergunta. Fez o test drive? Se não fez o test drive, a gente praticamente voltava, eles nem recebiam para fazer a cotação. Eu tinha que voltar e, de alguma forma, levar o cliente para fazer a demonstração do veículo. Então, assim, suma importância era fazer a demonstração do veículo. Nos Estados Unidos tem uma característica, tanto o novo, óbvio, no usado sim, mas assim, que é igual, mas no novo você faz no carro que efetivamente você vai sair, né, que você vai comprar. Então, já cria ali uma conexão com o cliente. Eu usava uma técnica muito de tentar parear o celular do cliente logo quando entrasse no carro e colocar as músicas dele, que foi algo que eu aprendi com outros vendedores e constava depois de alguns manuais lá, e ajudava muito ele já criar um sentido de dono ali no carro, né? Mas, de novo, a gente não fazia a venda. Chegava na mesa, passava as informações para os gerentes. Aí pode passar, Nilson. Na parte que é da negociação, pode passar. Isso, pode deixar aí. E aí entrava uma figura que é muito comum nos Estados Unidos, nas lojas médias e lojas maiores, que é o closer, né, que seria o rapaz da negociação. Então, nesse momento, a gente saía, o closer entrava, já com eu tinha todo o histórico do cliente, já tinha basicamente também a avaliação do banco, e entrava o closer, que era para fazer o fechamento. E era nesse momento que a loja tentava dar um bump no cliente de vender alguma garantia. Também tem um outro momento na parte do financiamento, mas fazia-se muito nessa hora aqui. E quando o closer, por algum motivo, estava tendo algum certo de dificuldade mais na questão de empatia ali, a gente voltava na mesa e fazia muito esse jogo, às vezes, do bom policial ali, do mau policial, mas o closer, assim, era fundamental. Isso aumentava. Eu lembro de um dos grupos que as vendas tinham aumentado ali em torno de 20, 25%,
muito em relação a ter o closer, que eram vendedores já mais experientes, mas que ficavam separados e basicamente para fazer o fechamento com o cliente. Aí tem um pouco do fechamento e entrega, antes de entrar na entrega. Então, o processo muito lá nos Estados Unidos fechou o valor, tá tudo certo, já vai direto para o financeiro. Então, enquanto a gente está preparando o carro, a mesa já está terminando a proposta, e assim que tem uma aprovação do banco, dentro dessas 4, geralmente é 4 a 6 horas, né? É um processo até um pouco meio longo e chato, porque é o banco mesmo que trava todo esse processo, mas eu sei que mesmo assim é rápido, né? Se você comparar com algumas outras culturas. A mesa fechou, o banco já deu aquela aprovação prévia, aí ele vai para o financeiro, enquanto a gente está lá preparando o carro, vendo se está tudo certo, né? Deixando, geralmente, assumir um tapete, inclusive nos carros novos era bem normal isso. Então a gente tinha que meio que descobrir onde estava, deixava o carro alinhado e ele ia para o financeiro, que era mais o momento da concessionária vender. Aí garantia, proteção estendida, proteção a pneu, roda, qualquer coisa extra, o financeiro fechava naquele momento, já gerava a placa, já gera o documento, enquanto a gente está lá fora. E aí entra na parte do fechamento e da entrega do carro, que a gente fazia muito importante nas duas marcas, né, que eu aprendi, levar o cliente para conhecer o pós-venda. Isso dava muita retenção no nosso cliente, apresentava quem seria o consultor, o responsável ali no dia, ou o próprio gerente de pós-venda. Aí, óbvio, fazer a entrega do carro, né? Inclusive no usado, né? O usado, aí ajudava muito aquela ideia de conhecer o estoque antes, porque o usado não dá para saber tudo que o carro faz, ali são N marcas, né? Vocês que já são mais especialistas em usados sabem como é. Mas por já conhecer um pouco do estoque, a gente já meio que preparava ali para fazer a entrega. Tanto no usado quanto no novo, as marcas incentivam muito a entrega, então a gente ganhava um bônus por uma pesquisa de satisfação. Eu sei que no Brasil também em algumas marcas tem algo parecido. E aí a gente já aproveitava, fazia todo um coaching ali com o cliente, né, de como responder, de questão do processo como um todo. Geralmente o processo dava uma entrancada no financeiro, que é a parte ali que geralmente dá mais briga, né? O resto, saindo tudo certo, não gerava tanta reclamação posterior. Geralmente é o financeiro, porque é a parte ali que envolve dinheiro. Pode passar, Nilson. Aí era a parte do usado que eu comentei, e tinha algo muito importante que a gente fazia, era follow-up, né? Pode passar mais um, Nilson, acho que mais 2 slides, 2 ou 3 slides, isso. A gente fazia follow-up um dia depois, 3 dias depois e depois 7 dias, e aí óbvio que o CRM ajudava a gente a fazer um follow-up atrelado ao pós-venda, porque atrelado ao pós-venda, porque era um número muito grande, até meu, de venda e da maioria dos vendedores, o pessoal que voltava para fazer a primeira revisão. Então, logo na primeira revisão, seja do carro usado, quanto do carro novo que estava ali programado, a gente já conseguia fazer uma venda, já conseguia embutir uma segunda venda ali. Então, geralmente, ali nos primeiros 6 meses, aquele cliente tinha uma tendência muito grande a voltar e já comprar um outro carro. Por isso, essa questão sempre foi muito forte lá, continua ainda, desse trabalho muito em conjunto com o pós-venda. Ali eu particularmente levava pizza ali para todos os consultores, todo mundo fazia isso, e a gente acabava ganhando uma amizade e trabalho em conjunto, no sentido que parou na oficina, geralmente ele pergunta até do próprio vendedor para receber antes do consultor. Isso era muito comum.
Isso eu vi muito depois que eu estava do outro lado ali vendendo, né? Acho que recapitulando o processo, né? Eu sei que é mais rápido, né? A nossa conversa de hoje, mas também deixar para interações aí de vocês e perguntas aí. Sim, vamos abrir para perguntas. Não, deu para perceber que é um processo, né? Bem estruturado, consistente, né, Renan? Isso é muito Sim, interessante ter, né? É um isso processo porque bem. como o volume é grande e basicamente para todo mundo, eu trabalhei em algumas lojas que não tinham muito processo e não é falando não, mas óbvio, todo mundo sabe como o processo faz diferença, assim, quando você quer manter a qualidade, manter o volume, o ritmo, né? É crucial o sistema e processo, né? Pessoas e sistemas, né? Vamos abrir para perguntas aqui, por favor, Caporal. Primeiro eu quero saber se eu vou ver ele só no vídeo ou se ele vai aparecer para a gente tomar um café, almoçar, né? Logo, logo mais. Tá Só chegando. fica enrolando. Mas, ó, Renan, vamos falar aqui do que interessa o povo aqui. Mas seguir um processo é fácil quando você é bem treinado, né? Como é que funcionava o treinamento e a supervisão, né, lá? Ou Sim. seja, você tinha reuniões diárias, semanais? Como é que era esse treinamento? Como é que funcionava lá? Tá, legal. O vendas era sempre a segunda de manhã, né? Aí era ali no piso mesmo. A gente só conversava um pouco sobre os objetivos da semana e do mês. Toda quarta-feira, aí internet, a gente fazia também um treinamento que para mim, assim, eu vou levar para o resto da vida. Melhores treinamentos que eu já tive era o gerente de internet, a gente aí treinando toda essa parte de script, fazíamos simulações, fazíamos aí aqueles grupos, né? Então um tentava vender para o outro colega no script. Então isso era toda quarta-feira. E aí eventualmente um dia da semana o gerente pegava, porque não dava para ter todos os vendedores, mas a gente se reunia em poucas turmas e fazíamos a parte do walk around, né? De andar no carro, dar uma volta, inclusive nos usados, para a gente treinar, fazer as técnicas de o que mostrar no carro, quais são os pontos que a gente tinha que fazer. Então, era treinamento constante, a liderança em cima. Como eu te falei, muito aquela questão de passar 5 minutos, se não respondesse, descia o gerente na nossa sala para ver o que estava acontecendo. Então, o treinamento e o sistema, mantendo todo mundo no trilho. E eventualmente você vê que melhora. Assim, parte disso aconteceu comigo lá no primeiro, segundo mês, quando você entra no fluxo, o treinamento preparava muito. E era toda semana. Então não tinha uma semana que falhava, não era o final do mês que tinha que puxar mais, não. Sempre tinha que ter. Desde o gerente geral até, como eu falei, os gerentes ali, seja de internet ou gerente de usados, né? Perfeito. Eu também tenho algumas dúvidas aqui que eu fui anotando. Eu queria saber como que eram esses seus vídeos, né, desse TMEV. Que tipo de vídeo vocês faziam para enviar para os clientes? Mostrava o Tá, carro, cada um era diferente? não, eles compravam esses softwares, assim, do mercado. Então, era um software que já estava atrelado ao próprio CRM. Então, basicamente, eram vídeos curtos, óbvio. Então, a gente ficava ali em 1 minuto, no máximo. Mas quando o cliente pedia algo específico, aí a gente fazia um vídeo específico. Basicamente, o primeiro olha, muito mais vendendo eu do que o carro, por incrível que pareça, mas me apresentando o carro que ele estava procurando. E geralmente gerava um segundo vídeo, porque aí o cliente se sentia mais ali próximo e falava, olha, me mostra, por exemplo, o porta-mala. Aí a gente saía, fazia aquele vídeo. Era muito fácil de subir no CRM, eu sei que aí depende de um sistema bom para isso, mas era muito simples. E não podia passar de 5 minutos. Quando chegava a 5 minutos era porque eu já cheguei a fazer um vídeo fazendo um test drive, porque o cliente queria escutar o motor do carro.
Então, foi um vídeo que demorou um pouco mais, tá? Os vídeos ajudavam demais, foi algo que também a gente no começo ficava meio assim, mas o vídeo mudou muito a mentalidade de todo mundo. Bem interessante. Então, se você ligasse, ele não respondesse, mandasse mensagem, você iria, mesmo assim enviaria o vídeo, assim, no final. Sempre. Já fazia para todos os leads. Nossa, Sempre fazia um que lead. É massa. óbvio que você já vê, se o cliente já respondia, eu já não faria o vídeo se ele não precisasse, né? Mas, assim, todos aqueles que não respondiam, a gente fazia um vídeo. Excelente técnica. Nilson, por favor. Pessoal, boa noite, Renan. Só para comentar, eu tenho um vídeo do Renan, um vídeo demonstrativo desses vídeos, tá? Eu vou colocar o link aqui no chat, Olha lá, e aí o vocês vão poder ver. o ouro. Tá? Então, já vou pôr aqui o link, aí vocês vão poder ver esse vídeo. Basicamente, assim, né? O Renan já falou, mas ele mandava uma mensagem, então acompanhava o vídeo, demonstrando o carro, tudo. É um carro usado, se não me engano, 2014. Então, daqui a pouco Eu adorava, assim, para mim vender carro usado sempre foi melhor, porque era onde a gente ganhava mais dinheiro, né? Basicamente usado, e existe um problema de crédito muito grande nos Estados Unidos. Então, o cliente porque lá você tem um número, né, que é o seu crédito, garante qual é a taxa que você vai comprar o carro. Então, quando vinha o pior crédito, era a loja mais gostava, porque aí era o carro, vendia-se o carro que a gente queria, a taxa que a gente queria. Aliás, é o que é o mais forte nos usados, né? Os tal dos buy here, pay here. Você coloca a taxa que você quiser, porque o cliente não tem onde comprar. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui do Marco. Ele gostaria que você desse um exemplo de um script que você utilizava. Olha, eu não vou lembrar aqui de cabeça que eu utilizava, mas basicamente questão de greeting, né? Por exemplo, eu trabalhava na Hyundai Orlando, então por exemplo, bom dia, Hyundai Orlando, meu nome é Renan, como posso ajudar? A gente tinha, assim, esse é um script que tinha que manter, né? E aí, quando começavam as perguntas, que era geralmente questão de preço e questão de, como a gente colocou ali, né, de avaliação do carro usado, a gente tinha aquelas respostas de, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, né, eu não lembro o script efetivamente letra por letra, mas o grande era exemplo, a concessionária Chevrolet avaliou meu carro em $10 mil. A gente falava, bom, legal, quando que o senhor pode vir aqui para a gente poder confirmar esse valor, né? Você levou o carro a gente tinha muito essa frase, né? Você acabou levando o carro também na GM, claro, aí o cliente respondia sim, então eu gostaria de ter a mesma oportunidade que o pessoal da GM, e aqui a gente poder provavelmente a gente pode dar um pouco a mais no carro, porque a gente tem uma promoção X, uma promoção Y, né? E trazer o cara para apontamento, tá? Esse eu acho que é o grande, não tinha muita conversa no telefone, eles até não gostavam muito que a gente ficasse contando muita coisa no telefone, porque você acaba não vendendo no telefone, você está perdendo, você está entregando para o outro, né? E vocês não passavam preço mesmo se o cliente falasse assim, Não, olha... o preço já está no site, né? Ah, entendi. O preço já está no site, então, assim, é o melhor preço. Se ele encontrou, é porque o marketing funcionou direitinho e ele era o carro, um dos primeiros, ou o melhor carro listado, né? Uma coisa que é legal que eu não comentei, mas o sistema permitia, por exemplo, eu não perdi um lead. Vamos dizer que eu estou conversando com um lead e ele aparece na loja. Se eu estava trabalhando e está registrado no sistema, aquela venda é minha, independente se eu nem fizer aquela venda. Então, o sistema eu perderia aquele lead, foi algo que eu não comentei que é bem interessante, se eu não respondesse ou se eu não entrasse em contato em 48 horas. Se em 2 dias não tivesse nenhum contato meu, mesmo que eu contatei ele um dia antes das 48 horas, se ele tivesse aparecido,
ou ele ia para um bolsão, qualquer vendedor poderia tentar captar aquele lead. Então era uma coisa que eu também fazia bem isso daí, era ficar tentando pegar leads esquecidos no CRM ali. Olha, interessante. Então, tinha que ir atrás, de 48 horas, tinha que ir atrás, hein? Sim, e eles, assim, você não perdia, não existia, assim, o sistema protegia muito aquele vendedor que seguia o processo. Eles preferiam muito quem seguia o processo do que efetivamente quem só ficar, eu sou o vendedor, né, o melhor vendedor, mas tinha que seguir o processo. Nilson, por favor. Uma pergunta, Renan. O pessoal hoje tem muita dificuldade de acessar o lead. Você tinha script se caia na caixa postal ou para mandar mensagem? Como é que... Sim, a gente tinha script para ao vivo ali na hora que ele atendesse, e tinha os scripts quando caísse para deixar, porque tinha que deixar mensagem de voz, né? Eu não mandava só mensagem de texto, mas eu tinha que deixar uma mensagem de voz. Mas era muito essa questão concisa de concessionária X, o vendedor X, o senhor ligou o carro tal, a gente tinha que seguir esse script, né? E a gente fazia uns treinamentos também que eram muito interessantes de script, onde uma empresa ligava para nós, e aí eu tinha que seguir um caderninho, uma pena que eu nem tenho mais esse caderno, e o caderno eram inúmeras perguntas e respostas, a pessoa do outro lado simulava, e dependendo do sim ou não, eu tinha que encaminhar para o ponto 4, ponto 5. Então era um script assim bem, principalmente essa parte da mensagem de voz, né, desculpa, tinha que seguir à risca, né? A gente até às vezes pegava a folhinha e repetia o script ali. Eu tinha um script que era meio fora, o pessoal às vezes brigava com a gente lá, mas a gente ligava, quando alguém ligava e por algum motivo não atendia, a gente falava, olha, eu tô com assim, suas informações pessoais aqui, o que você gostaria que a gente fizesse? Aí geralmente o lead ligava em menos de 5 minutos. Interessante, né? Ó, o Eduardo perguntou aqui, o consultor de vendas dá espaço ao supervisor de vendas. Esse é o closer? Qual é a primeira parte da pergunta? Se o closer seria o supervisor de vendas. Não, não, o closer ele é um cara que é esperto em fazer fechamento. Como é que é a estrutura, né? Você tem o gerente ali, vamos colocar um diretor ali de vendas, né? Aí você tem os gerentes de vendas de novos e os gerentes geralmente um gerente de venda de usado. Esses eles ficam num balcão, onde você tem que levar a proposta para ele fazer a oferta ali, né, do carro. O closer, geralmente, eles ficavam próximo do balcão, então eu tinha feito toda essa investigação, construir relacionamento, o cara fez o test drive, eu chegava para o gerente, entregava uma folha que tinha que estar exatamente preenchida. Na hora que ele dava o pencil, né, que eles falavam, dava a caneta, então eu tinha ali a proposta, o closer já pegava e o closer já ia direto sentar. E eu fiz alguns treinamentos até com o pessoal de closer, a gente aprendia a apresentar a proposta. Peraí, que entrou uma ligação, desculpa. A gente aprendia a apresentar a proposta de ponta cabeça, então assim, o closer ele virava a proposta para o cliente, né, e começava a bater, e nesse momento a gente saía. Então ele não chega a ser um supervisor, mas eles são os vendedores mais experientes, assim, os que têm os maiores números, eles viravam closer, e o closer ele ganha já basicamente no número total, né, porque ele participa de todos os fechamentos. A gente também fazia, quando a venda já percebia que era uma venda mais fácil, a gente mesmo fazia, mas as lojas, por processo, preferiam que era o closer, porque o closer ele consegue subir o preço de todos os carros.
Maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta para o Renan? Deixa eu ver se tem aqui. Por favor, Nilson. Não, uma coisa que eu acho interessante, você está falando das redes sociais, você trabalhava os grupos dentro das redes sociais, é isso? Sim, trabalhava muito no Facebook. Lá, assim, a nossa particularidade ali eram as comunidades, né, brasileiras e hispanas, que existem bastante. Então, a gente fazia muito... Aí eu fazia os meus vídeos pessoais, fazia posts e fazia direto nos grupos. E nesse caso, assim, só para fazer uma analogia, o Facebook hoje tem grupos da pessoal que mora no prédio, pessoal da comunidade, pessoal O da pessoal da igreja. região norte, sul, lá da onde for, da cidade, e tinham grupos muito específicos, o pessoal que gostava daquela marca de carro, a Nissan, por exemplo, tinha um perfil de um pessoal daquela a Nissan Xterra, né? E tem algumas SUVs da Nissan, então o pessoal que tinham vários grupos, a gente também fazia naqueles grupos. Tem que estar presente, né? Você tem que estar ativo, tem que fazer um marketing pessoal ali, porque eventualmente você vai mudar, né, de marca. Então, mas o cliente ele acaba seguindo ali você muitas vezes, né? E uma outra pergunta aí. Nessa parte de redes sociais, você trabalhava muito vídeo, mas era informal esses vídeos, não era nada produzido. Aí eram os meus vídeos. Aí era mais vídeos curtos, que nem stories, né, que você faz ali menos de 15 segundos, só chamando para vir para a loja, mostrando o lançamento. Aí eram vídeos, não seguiam tanto um padrão, mas era mais para o meu marketing pessoal, porque isso é livre ainda, cada vendedor meio que faz o seu. Quantos por cento vinha de venda de internet, mais ou menos, por Para mês? mim, chegava de 10 a 20% do número eram de pessoas que vinham de grupos de Facebook, que tinham me visto em alguma postagem. Interessante, né? Temos que trabalhar, continuar trabalhando, né, Renan? As redes sociais não pode deixar de trabalhar, né? Sim. E o pós-venda, como eu te falei, era uma coisa que só quando eu tive lá mesmo que eu vi, era assim, impressionante. A gente fazia muita venda atendendo a pessoa antes do consultor. Geralmente o pós-venda abria às 7, quando precisava fazer um número a mais ou fazer um fechamento, a gente chegava ali 6h30, já pegava o pessoal que estava na porta esperando, e você via o pessoal que quer trocar o motor, que quer fazer isso, fazer aquilo, a gente já trazia e o cara saía de carro seja um carro mais novo ou seja um carro zero. Era batata. Uma excelente fonte, né, para captar os clientes ali. Nem muita Sim. concessionária, muito vendedor esquece, né, disso. É, Tem, um grupo que eu trabalhei, ele tinha isso no processo, o outro grupo não tinha, mas os vendedores que mais performavam eram muito dos caras que passavam uma parte do seu dia ali, né, no pós-venda, porque como a gente tinha uma fila, você tem uma fila no showroom, né, de quem está entrando ali de passagem, às vezes, porra, ia demorar 3, 4 horas para chegar a minha vez de pegar um cliente de passagem. Então a gente aproveitava, vamos lá para o pós-venda e tentava trazer o pessoal do pós-venda e acabava vendendo os carros do dia pelo pessoal que estava na passagem de serviço. bem legal. Você falando, surgiu uma ideia que não sei se já aconteceu com vocês, se vocês faziam isso. Por exemplo, normalmente os clientes eles eram agendados no pós-venda, né? Você acha legal, assim, por exemplo, eu sei que o Renan vai amanhã, eu ligar para o Renan hoje, oi, Renan, aqui é a Alessandra, Fazia você vai isso, amanhã? fazia isso da semana inteira. Alguém, por exemplo, que tivesse amanhã, hoje eu já teria ligado e eu me apresentava quase como um consultor ali. E isso já era também, fazia parte do script, eles recomendavam. Ó, o senhor está vindo aqui amanhã, tal horário. Eu não falava nem muito de venda ou não, mas falava, olha, procura pelo Renan. E eles chegavam e procuravam por mim, e aí a gente já começava a questão da venda. A gente fazia muito isso em modelos específicos, né? Também tinha um script muito, muito forte
Pô, senhor Nilson, eu tô vendo que o senhor está aqui, tem um Altima, né, um Nissan Altima 2013, a gente está com bastante procura para esse carro, e aí começava aquela conversa até para deixar já uma abertura, mesmo se ele não quisesse fazer nada ali, ou já fosse mais fechado, ele ia acabar estando na loja, então você já colocava uma sementinha, ó, se o senhor estiver disponível, eu queria só conversar um pouco com o senhor aqui durante o serviço, e vendia. Então, Maravilha. Nilson, se quiser. a técnica não é ligar para vender, é ligar para comprar o carro do cliente. Isso fazia muita parte dos treinamentos. No de pós-venda, a gente vendia muito essa parte de que eu quero comprar, porque é o modelo que a gente está tendo muita demanda e que a gente consegue pagar mais, aí entra aquela ideia da avaliação a mais, e o cara já vai passar umas horas ali. Então o cara falou, tá bom, me mostra aí o que você tem disponível. Você tem uma ideia de percentual de fechamento de lead? Dos leads recebidos, quantos são fechados? Da loja inteira, geralmente era em torno de uns 15%, 20%, assim, porque aí recebia-se milhares, né, assim, de leads, e aí faziam basicamente isso, eu lembro muito, ficava nesses números, né. São números bem significativos, né? Era a questão de uns 15% do número, e no final contava muito, assim, principalmente agora com a questão da pandemia, tinha meses que a venda de internet era um número bem significativo, assim, da venda total, né? A passagem ainda é muito grande nos Estados Unidos, esse cliente de passagem, mas a internet agora está dominando, né? Renan, outra pergunta aqui do Eduardo. Você tem algumas fontes para ele entender melhor o papel do closer? Ou site, ou algum link de um treinamento? Até mesmo você, Nilson, se você souber. Eu posso compartilhar com vocês, tá? Isso é uma figura extremamente importante e muito comum. Como eu falei, por exemplo, eu sei marcas Toyota, por exemplo, os closers ficam até numa parte específica, né? Você nem tem o acesso, você meio que larga o cliente e ele vai lá para o closer, porque aí o canto da sereia ali é outro. E eu posso compartilhar sim, mas assim, todas as lojas que usavam é significativo o aumento. Porque e não é só aumento na venda, mas é o aumento no ticket médio ali, né, da prestação, né? E tem um detalhe, né? Você tem perfis de vendedores que são muito bons para demonstrar o carro, que conhecem tecnicamente o produto, mas nem sempre eles são bons negociadores, né? Sim. Então é interessante porque mesmo no processo de vendas, quando a gente ensina o processo de vendas, a gente tem uma sigla que chama PEC, que é a Parada Estratégica do Café. É entre a demonstração e a negociação. Então, é esse carro que o senhor quer? É esse. Tá tudo bem, já fez o test drive e tal. Bom, agora vamos negociar. Então, você só vai negociar depois que você tem certeza que é aquele carro que o cliente quer. Tá? Não, e eu me encaixo muito nessa figura, assim, eu era muito bom na demonstração e ganhar o relacionamento, mas eu não era tão agressivo na venda, mas a loja não achava isso um detrimento, porque o processo em si encaixava um perfil como eu, e tinha um closer ali que era assim, mais agressivo, mais direto e no final todo mundo ganhava, né? Então, assim, o processo da loja conseguia identificar o valor de um perfil como o meu, o valor de um perfil como o closer. Isso faz parte do processo, porque o cara tá ali 6 horas, tem os seus altos e baixos, né? Então, a gente entrava, como você falou, a parte do café, essa parte mais de criar um relacionamento, e depois chegava o pessoal que tinha um perfil mais para fazer o fechamento, e entrar ali $20, $30 por mês, aí tá o lucro praticamente às vezes do carro, né? E o que é interessante, que você pega um closer para demonstrar o carro, deve ser uma porcaria. Que ele fala, e aí, vai fechar? Não vai? Não, o closer eles ficavam bem, como eu falei, eles ficavam num cantinho ali, a gente só liberava
na hora de pegar a assinatura. Outra coisa que eu queria comentar, fazer uma pergunta. Então, você não podia seguir o processo se não tivesse feito as etapas, a demonstração, o test drive? Sim, sim, assim, muitas vezes o gerente do balcão mandava embora, falava, volta lá e faz o seu serviço aí que não está direito. Era bem assim. Então, se não, assim, o test drive era para não fazer, tinha que ter uma justificativa. Às vezes o gerente saía da mesa e ia falar com a pessoa para falar, olha, você tem que fazer o test drive. Eu não vou te dar o número se você não fizer o test drive. Bem interessante, né? E o percentual de quem faz test drive e compra o carro também é muito alto, né? Então, por isso deve Não, ter essa é completamente. Porque fica assim naquela coisa muito. Só tá ali para fazer a gente perder tempo e meio que ver um número. E não é assim, né? Vocês bem sabem, tem todo um processo, tem toda uma demora. Aquilo que você falou de, olha, esse é o carro realmente que você quer, porque assim, não dá para ficar trocando de carro, isso é uma coisa que não dá para fazer muito. Quando vinha um cliente e falava, eu quero ver esse, a gente já tinha que cortar no começo, usar o processo inteiro para afunilar e falar, ó, é esse aqui? É esse aqui. Não tem essa de eu quero saber esse. Não, nenhuma loja dos Estados Unidos que você entrasse e falar, olha, eu quero ver quanto custa essa SUV e aquele sedã. O cara, aí você tem que jogar o cara meio que no consenso, mas você quer comprar o quê? Né? Não, assim, isso, o cara, ele vai embora da loja, mas não dá preço. Chegar no afunilar, esse é o carro, então vamos trabalhar em cima desse carro. Bem interessante, seguir bem o processo, né, dessa conexão, porque vendas é conexão, né? Só trocava Ótimo, carro bem. quando lá no banco, aí por algum motivo o banco não aprovava, aprovou outro, aí, mas aí é um processo que era muito estressante, assim, mas não troca. Assim, é muito difícil e não tem essa de, olha, eu quero ver X modelos. A minha função era meio identificar, ó, esse aqui, é isso que o cara quer. Maravilha, Renan. Vamos ver, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Renan? Aqui no Brasil é diferente, né? O cliente chega, eu quero fazer um test drive nesse. Não, isso, olha, Né? eu tive várias, e eu, por ser brasileiro, eu também tinha essa cultura, mas lá eu aprendi muito, a gente não botava para fora, né, mas acabava colocando para fora, falava, olha, tenha um bom dia, e o cara ia embora. Porque ele fazia eu Isso é perder dar meu também, pessoas, né? eu ganhava por comissão, né, lá a remuneração é 100% com comissão, tinha um fixo, que o pessoal, as lojas geralmente pagam, mas que se você não preencher aquele fixo também, você tem que sair da sua comissão, né? Eles tiram do pote lá. Então, eu tinha que fazer o mais rápido possível, não podia ficar. Eu já meio que sabia, você já acaba descobrindo, quando o cara vem e quer fazer test drive esse, a gente nem atendia. Para ter tempo para atender os próximos, né? Não, senão você perde a venda do dia, né? Com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal, aqui para o Renan? Ah, maravilha, olha, nós estamos do tempo certinho. Então, Não, muito legal. obrigada, Renan. Obrigado você, para todo mundo, né, que participou aqui do Alta Valéria Experience. Semana que vem tem mais. E semana que vem também eu vou trazer uma surpresa aqui para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí no nosso grupo. Ah, Renan, se você puder compartilhar com a gente aí algum site de indicação, eu coloco lá no grupo pessoal. Sim, eu vou Sobre pegar para vocês o explicando Closer. essa função do closer. E aí eu passo para você e para o Nilson, com certeza. Isso é uma Tá figura bom. que vocês vão gostar, sim. Muito obrigada, viu, Renan? Uma boa noite, Imagina. pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado pela Tchau, pessoal. Boa oportunidade. noite. Obrigado, Renan. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, Alessandra. Boa noite para todos.